Boa noite. Boa noite. Papa afirma na catequese que pensar na morte nos ajuda a olhar a vida com novos olhos. Vida matrimonial e acolhimento. Reportagem inspirada nas palavras de Francisco faz abordagem sobre adoção. Pelo fim das tensões entre Rússia, Ucrânia e potências do Ocidente. Comunidade ucraniana aqui no Brasil pede oração em favor da paz no seu país de origem. Procura por crédito consignado e rotativo do cartão de crédito bateu recorde em 2021. Tribunal Superior Eleitoral autoriza a criação do partido União Brasil, uma aliança entre o PSL e o DEM. Na capital mineira, milhares de alunos retornaram às aulas nesta quarta-feira. E São Paulo ganha de volta o lazer do cinema de rua. É agora no Canção Nova Notícias. Na catequese de hoje, o Papa Francisco se dedicou ao tema da morte, partindo da forte devoção a São José. Citou o trecho da carta escrita ontem pelo Papa Emérito Bento XVI, que toca neste tema da passagem desta vida. O Santo Padre recordou princípios fundamentais da Igreja, como o cuidado com os idosos, até o fim natural de suas vidas. Francisco iniciou sua reflexão recordando um dos títulos atribuídos a São José, o de intercessor pela boa morte. Explicou que vem de uma antiga tradição que representava José, que morria acompanhado pela Virgem Maria e seu filho Jesus. O Santo Padre explicou que é importante falar deste tema, mesmo que talvez algumas pessoas pensem que esta linguagem seja apenas uma herança do passado, mas na realidade faz sempre parte do nosso presente. Francisco ainda disse que a chamada cultura do bem-estar procura remover a realidade da morte, mas de uma forma dramática, a pandemia do coronavírus voltou a colocá-la em evidência. E disse que a fé cristã não é uma forma de exorcizar o medo de morrer. Pelo contrário, nos ajuda a enfrentá-lo. E afirmou que a verdadeira luz que ilumina o mistério da morte provém da ressurreição de Cristo, que está vivo entre nós e nos espera atrás daquela porta sombria da morte. Dietro quella porta oscura della morte. Ao falar deste termo, o Papa Francisco citou com admiração o Papa Emérito Bento XVI, que na carta publicada ontem afirma que está diante desta porta sombria da morte. Francisco quis agradecer Bento por essa lucidez aos 95 anos e pelo bom conselho que ele deu a todos com esta reflexão. Um bel consiglio che ci ha dato, não? Outro ponto importante foi sobre o fato de não levarmos nada conosco e, por isso, não tem sentido acumular coisas, já que um dia morreremos. O que precisamos acumular, ressaltou o Papa, é caridade e capacidade de partilhar, de não ficar indiferente às necessidades dos outros. Encerrou abordando dois temas complexos dos nossos tempos. O primeiro é que não podemos evitar a morte e, por esta razão, depois de ter feito tudo o que era humanamente possível para curar a pessoa doente, é imoral envolver-se numa obstinação terapêutica. A segunda consideração diz respeito à qualidade da própria morte, da dor e do sofrimento. Diz que devemos acompanhar as pessoas até a morte, mas não provocá-la nem ajudar o suicídio. E afirmou que o direito a cuidados e tratamentos para todos deve ser sempre uma prioridade, de modo que os mais frágeis, particularmente os idosos e doentes, nunca sejam descartados. Muitas vezes, exortou o Papa, vemos numa determinada classe social que os idosos, por não terem meios, recebem menos medicamentos do que precisariam. E isso é desumano. Isso é levá-los à morte mais rapidamente. Não é nem humano, nem cristão. O início e o fim da vida é sempre um mistério que deve ser respeitado, acompanhado e cuidado. Acompanhato, curato, amato. Ainda sobre o tema do cuidado com a saúde, o Papa Francisco recordou que na próxima sexta-feira é a memória de Nossa Senhora de Lourdes e é também o Dia Mundial do Enfermo. Ele disse rezar para que todos possam receber atendimento médico e também um acompanhamento espiritual.
A crise na Ucrânia também esteve entre os apelos do Papa. Primeiro, ele agradeceu a todos que responderam à convocação de dedicar o último dia 26 à oração pela paz no país. E exortou a continuar a implorar ao Deus da paz para que as tensões e ameaças de guerra sejam superadas através de um diálogo sério. E afirmou: não nos esqueçamos, a guerra é uma loucura. E não dimentichiamo, la guerra è una pazzia. Pois é, a guerra é de fato uma loucura, por isso a comunidade ucraniana que vive no Brasil também pede orações pela paz. Certo, Rodrigo Luiz, boa noite para você, seja bem-vindo. Isso, boa noite para todos vocês. A tensão entre Rússia, Ucrânia e outras potências ocidentais tem deixado o mundo em estado de alerta. Aqui no Brasil, a comunidade ucraniana pede oração em favor da paz na região. A movimentação de tropas no leste europeu tira o sono do mundo. É uma tensão histórica acentuada a partir de 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia ao seu território e fez ressurgir os conflitos. De lá para cá, 14 mil pessoas perderam a vida. O dedo no gatilho lá na fronteira com a Ucrânia tem causado apreensão e revolta entre os 600 mil ucranianos que vivem aqui no Brasil. E diante desse sentimento, eles clamam aos céus para que a guerra não aconteça. A Ucrânia é uma ex-república soviética e esteve sob o domínio dos russos até 1991. A vontade de mandar no país vizinho é imensa e a proximidade da Ucrânia com potências ocidentais incomoda o Kremlin. Um sentimento de ter uma ferida histórica que parece não cicatrizar jamais, né? Então, aquela lembrança do ateísmo militante de Estado que implantou a escravidão comunista com terrível perseguição, violência, matança. Padre Stefano é bisneto de ucranianos. Embora a gente esteja no Brasil, a Ucrânia é um pedaço da gente. Então a gente sofre, a gente reza. Na paróquia de rito ucraniano em São Paulo, missas já foram realizadas pela paz e outras serão celebradas. Domingo agora também nós iremos fazer uma mobilização, e vamos oferecer a Divina Liturgia na intenção pela paz da Ucrânia. Enquanto a gente está em pé na força da oração, não é? Aonde está Deus, nenhuma catástrofe chega. E nessa certeza que nós nos colocamos diante dele, pedindo que a paz realmente venha reinar naquele país. As tropas passam e ficam as cicatrizes de uma guerra. E isso nem sempre tira o sono do mundo. No depoimento gravado pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, a família do Victor quebra tábuas da própria casa para fazer o fogo e se aquecer. Сидим без воды, без света, на свечках. Полы срываем. Вы видите, что полы топить в хате надо. Воровать никогда. Благодаря церкви, что церковь нам помогла. O apoio aos cristãos que sofrem naquele país ocorre desde 1953 e é para que mais feridas não sejam abertas que a igreja aposta em outro arsenal. A principal arma realmente é o diálogo, é a negociação, é a diplomacia, né? E da parte religiosa, claro, apoiar, celebrar e orar, né? Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. A gente segue acompanhando esse caso, unidos em oração, e eu volto daqui a pouco para mostrar a reabertura de um cinema, que além de filmes, te leva para uma viagem no tempo. Reinaldo, Yara. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Pecado grave contra a religião, atentado contra o que é digno de respeito. O sacrilégio acontece quando pessoas profanam templos religiosos. Pois é, nesta reportagem de Emerson Tersigni e Jean César, você vai conhecer a visão da Igreja Católica a respeito do assunto e saber o que fazer diante desta triste situação. Ofender a dignidade de uma realidade que é santa. Esta é uma definição para a palavra sacrilégio, ato de profanar aquilo que é de Deus. Infelizmente, vemos templos sendo profanados, como o ocorrido em Curitiba no último sábado, onde uma missa precisou ser interrompida.
Mas, além do espaço físico, as ações litúrgicas e o povo de Deus acabam também sendo ofendidos na dignidade. Além de estar atrapalhando o culto, ela está desrespeitando, né? Desrespeitar o ambiente, o templo que ali é tido por nós cristãos como sagrado. Esse ato de adentrar ao lugar sagrado, ao templo sagrado, e ali atrapalhar o culto para a igreja, isso é uma profanação, é um sacrilégio que merece pena. O Catecismo da Igreja Católica diz que profanar ou tratar de forma indigna algum lugar consagrado a Deus é considerado um sacrilégio, pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia. A reparação ela é feita através de cultos, de celebrações, de missas que fazem purificar novamente aquele lugar que foi profanado, né? O lugar é morada de Deus. A Arquidiocese de Curitiba afirmou em nota que a justiça e a paz nunca serão alcançadas com destemperos ou impulsividades desequilibradas. Em outro trecho, repudiou a profanação injuriosa, dizendo que os confrontos não são pacificadores. O revidar, ele não produz paz. O nosso dever propriamente dito é, de verdade, rezar por aqueles que perseguem, né? Aquilo que o próprio Jesus fala no Evangelho. Mas temos que nos posicionar como pessoas de Deus, como pessoas que de verdade querem a paz e tratar mesmo na oração. Estamos de volta e agora para falar da volta às aulas para milhares de alunos de Belo Horizonte nesta quarta-feira. Quem tem mais detalhes é a repórter Monize Amorim. O retorno acontece após uma batalha judicial entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Ministério Público de Minas Gerais. De um lado, o MP pedia a volta às aulas dos estudantes com idade entre 5 e 11 anos. É que uma decisão do Executivo Municipal determinou que esse público só começaria o ano letivo na próxima segunda-feira. Do outro, a Prefeitura que justificava esse como sendo o prazo necessário para que novas remessas da vacina contra a Covid chegassem à capital mineira para a imunização desse público. Só que uma decisão de um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a volta das aulas nessa semana. A Prefeitura até chegou a recorrer dessa decisão, mas teve o pedido negado. Com isso, hoje cerca de 87 mil estudantes da rede pública municipal voltaram às aulas. As demais faixas etárias já tinham começado o ano letivo presencial na última segunda-feira. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. A procura por empréstimo consignado e rotativo do cartão de crédito bateu recorde em 2021. Os juros das operadoras de cartão são os mais altos do mercado e podem ultrapassar os 300%. Em 2021, a utilização do chamado crédito rotativo atingiu o maior valor em 10 anos. De acordo com dados do Banco Central, mais de 220 bilhões de reais foram concedidos por operadoras de cartão. O rotativo é o empréstimo concedido quando o cliente não consegue pagar a fatura do cartão de uma só vez. Na hora de comprar é bom, na hora de pagar é um problema. No momento das compras, o cartão de crédito pode ser um aliado. Fazer uma compra emergencial ou até mesmo parcelar um produto de alto valor em várias vezes. Mas aí mora o perigo. Se o pagamento for realizado de forma parcial em até 2 faturas, as operadoras de cartão de crédito realizam o parcelamento automático e acrescentam juros no financiamento. O economista César Bergo lembra que os juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito são os maiores do mercado e, por isso, é preciso ter cuidado ao usar o método de pagamento. O crédito rotativo hoje, a taxa de juros está na faixa de 350% anuais. Só para ter uma ideia, a Selic está 10%. Então você vai estar pagando um juros absurdo, né? E acaba virando, às vezes, uma bola de neve e vai trabalhar contra o seu orçamento. Então a disciplina é muito importante. Se você optar por comprar com cartão de crédito, chegou no vencimento, você liquida a fatura, né, e não vai ter problema. Outra modalidade de crédito com recorde de concessões foi o empréstimo consignado. Os valores das parcelas são descontados diretamente da conta do trabalhador. No ano passado, o consignado cresceu 17% e superou a marca histórica de 500 bilhões de reais em volume de recursos emprestados. O consignado é maior que
40% ao ano e atinge servidores públicos e aposentados. Na dúvida, é bom seguir o conselho da Ediládia. Sempre penso bem antes de fazer a dívida, porque fizer tem que pagar, né? Olha, a gente continua em conexão com Brasília, porque Ronaldo da Silva tem informação sobre compensação fiscal. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que faz referência à compensação fiscal para emissoras de rádio e televisão, com o retorno da propaganda eleitoral extinta em 2017. O Palácio do Planalto argumentou o veto pela falta de previsão orçamentária e financeira em virtude do aumento da receita ou redução de despesas no orçamento. Já os parlamentares defenderam que a compensação para veículos de comunicação na exibição de propaganda eleitoral está prevista em lei e assegura o pluralismo partidário. Obrigada, Ronaldo. Até já. Este ano está sendo marcado pelas fortes chuvas. De janeiro para cá, já tivemos pelo menos 4 períodos de chuvas intensas e muitos transtornos em cidades das 5 regiões do país. Vamos conferir como ficará o tempo amanhã. Nesta quinta-feira, a zona de convergência do Atlântico Sul continua atuando sobre o país, causando vários períodos de fortes chuvas neste corredor de umidade entre o Sudeste, Centro-Oeste e o Norte. O destaque continua sendo para o alerta de temporal, chuva volumosa e frequente sobre o Amazonas, Rondônia, Acre, também no Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a chuva será isolada com pancadas de moderada a forte intensidade no decorrer do dia. Agora vamos ver as temperaturas em algumas capitais onde o temporal está atuando. Em Cuiabá, variação de 32 e 24 graus. Em Goiânia, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Para os próximos dias, o tempo se mantém chuvoso com temperaturas que atingem os 28 graus na sexta e os 27 no sábado. Aqui na nossa região, como estamos acompanhando, a instabilidade continua. Sendo assim, os termômetros não sobem tanto. No Rio, máxima de 28 e mínima de 21 graus. Em Minas Gerais, as chuvas aumentaram novamente. Em Belo Horizonte, os mineiros terão um dia de temperaturas que variam entre 24 e 19 graus. Na Grande São Paulo, máxima de 25 e mínima de 17 graus. Reinaldo? Obrigado, Yara. Que bom que a mínima vai estar em 17, né? E você que está nos acompanhando aí do outro lado da tela, você conhece a carnaúba? A árvore é símbolo do estado do Ceará e adaptada ao clima semiárido, oferecendo possibilidades de uso em atividades econômicas, mesmo durante a estiagem. É uma importante alternativa na composição da renda familiar das comunidades rurais, sendo destaque também no cenário internacional. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, típico do semiárido e berço da palmeira de carnaúba. Nossa viagem começa no estado do Ceará. Carnaúba é um nome indígena, né, do Tupi-Guarani, que significa árvore que arranha. Por quê? Porque ela, no tronco dela, fica ainda os restos dos estipes e aquilo arranha, né? Ela tem espinho na folha. Mesmo sendo uma atividade basicamente primária, a extração da carnaúba ainda é uma das principais fontes de renda e geração de empregos para o estado. O pior momento para o nordestino, para o sertanejo, que é a estiagem, a seca, ele tem a carnaúba como uma fonte de renda. Estima-se que no ano de 2021, a exportação da carnaúba alcançou um montante de 110 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. Para Edgar, o sucesso se dá por um motivo bem simples. Cera de carnaúba só existe no Nordeste brasileiro, né, no semiárido, né, estados produtores, né, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Hoje a Bahia desponta como uma produtora de matéria-prima. A cera de carnaúba se destaca por sua fácil aplicação e está presente em diversos produtos provindos de sua matéria-prima. Entre eles, destacamos as indústrias farmacêutica, alimentícia e de cosméticos. E também traz vida para móveis como este aqui. Luciano é de Guaratinguetá, cidade localizada a mais de 2.000 quilômetros de distância de onde se fabrica a cera de carnaúba. Mas admite que o produto tem características únicas, fazendo a diferença em seu negócio. O benefício da carnaúba, primeiramente, ele dá um brilho bem especial nos móveis, né?
ela impermeabiliza a madeira. Então é um grande benefício que a gente passa para todos os nossos clientes. Lembra que da carnaúba nada se perde? Pois é, a palha, além de utilizada para os cuidados com o solo, ainda se faz presente um item tradicional na vida dos brasileiros, sendo sustento para a família do Bruno e de 80 trabalhadores há mais de 30 anos. Eu trabalho especificamente com chapéu de palha, né? Atualmente a gente deve ter em torno de 150 tipos de chapéu. Árvore que arranha ou dá vida, seja lá qual for a denominação, fato é que a carnaúba é um marco da cultura nordestina. Canso Nova Notícias está de volta com Ronaldo da Silva, que tem informação sobre a criação de um novo partido político no país. Ronaldo. Então, gente, o assunto agora é a união entre partidos em vista das próximas eleições. O Supremo Tribunal Federal retornou hoje com a discussão sobre a criação de novas federações partidárias, o que permite a união de partidos em torno de uma única candidatura nas eleições. Em sessão plenária, os ministros do STF votaram hoje a validade das federações partidárias, a ação direta de inconstitucionalidade 7021. O julgamento começou na semana passada e foi retomado nesta quarta-feira. Em dezembro, pela regra, o Tribunal Superior Eleitoral havia determinado que as federações tinham até 6 meses antes das eleições para se registrar, ou seja, até março. Mas o Partido Trabalhista Brasileiro entrou com uma ação no Supremo para que o registro seja feito até maio. Na votação de hoje, o relator, ministro Roberto Barroso, votou pela extensão do prazo. Até o final da tarde, o julgamento ainda não havia sido encerrado. Lembrando que as federações partidárias foram criadas em setembro do ano passado, permitindo que os partidos se unam por pelo menos 4 anos de mandato. Nesta terça-feira, o TSE aprovou por unanimidade a formação do partido União Brasil, resultado da fusão entre o DEM e o PSL. Com a junção, o novo partido torna-se a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 81 cadeiras. Em seu estatuto, a União Brasil se declara social-liberalista e terá o 44 como número das urnas. O presidente Jair Bolsonaro já retornou a Brasília após visita técnica em 4 estados do Nordeste. O objetivo da viagem foi acompanhar o ato de liberação da transposição das águas do Rio São Francisco. A transposição do rio é uma obra hídrica que tem o objetivo de levar água a 390 municípios que compreendem os estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. A gente fica por aqui. Desejo a vocês uma boa noite, Reinaldo e Yara. Fiquem com Deus. Obrigado, Ronaldo. Olha, em Aracaju existe uma instituição filantrópica que atua há 22 anos no cuidado a crianças com câncer. O GAC tem um grande desafio pela frente e já conseguiu a doação do terreno. Mas procura por novos sócios colaboradores para construir a sede própria e atender com mais conforto todas as famílias dos pacientes. Há 2 décadas, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer vem amparando as famílias de todos os pequenos que precisam de tratamento oncológico. Muitas são do interior de Sergipe, mas aqui no GAC tem hospedagem completa e atendimento médico de graça. Vitor Miguel, de 3 anos, iniciou o tratamento de um tumor cerebral. Segundo a mãe, o GAC assumiu os exames mais caros. Ele precisou, já fez 2 ressonâncias, graças a Deus, porque eu não tinha o dinheiro. E graças a Deus o GAC conseguiu. Entre tantas histórias, boa parte é de vitória contra a doença. De acordo com dados do INCA, por ano são diagnosticados 8.300 casos de câncer infanto-juvenil. 82% dos pacientes conseguem a cura, mas nem sempre o tratamento é bem sucedido. Antony Gabriel tinha 13 anos quando perdeu a batalha para o câncer. Para enfrentar essa dor, a mãe conta com o apoio do GAC. Eles dão todo o suporte que a pessoa precisa, na verdade. O GAC também está divulgando o lançamento desse livro que conta a história de um dos pacientes que, lamentavelmente, perdeu a batalha contra o câncer. Ele tinha 16 anos e o escritor é o irmão desse paciente que faleceu, uma família católica aqui do interior do estado, que tenta ajudar outras famílias a superar esse momento tão difícil. É um livro cristão.
que conta como a família do Mário está aprendendo a lidar com a perda do Igor, que morreu de câncer aos 16 anos. Foi um grande susto também porque ele era um jovem muito alegre, um jovem muito que gostava de pescar, gostava de jogar futebol, era muito ativo. A ideia do livro surgiu pelo fato de querer ajudar as pessoas de alguma forma a superar a dor da perda diante de tanto sofrimento. O livro é uma das ações do GAC para angariar fundos para a construção da nova sede, que deve atender de graça centenas de pacientes carentes e suas famílias. Nós hoje temos um terreno, a sede está alçada em pouco mais de 14 milhões de reais. Hoje, em conta, nós temos 1,5 milhão guardado para essa construção, mas no valor montante ainda é pouco. E a gente precisa que a sociedade se some a essa causa, acredite no nosso trabalho. Vamos falar com Rodrigo Luiz novamente. De São Paulo, ele mostra a reabertura de um cinema com sua particularidade. Rodrigo. Isso aí, olha, estamos de volta aqui de São Paulo, porque os paulistanos ganharam de volta o lazer do cinema de rua. O Cine Biju reabriu as portas depois de 26 anos. E nossa reportagem foi conferir essa reabertura de um símbolo da cultura da capital. Em 1962, o Cine Biju era inaugurado na cidade de São Paulo, na Praça Roosevelt, tradicional por manifestações culturais. O local foi palco de muitas histórias, amizades e sobreviveu ao período do regime militar. Fechou em 1996, diante da grande concorrência do cinema em shoppings. E 26 anos depois, o Biju reabriu as portas. Aqui provavelmente seria um bar, um outro bar aqui para a Praça Roosevelt, então deixaria de ser um espaço cultural. E eles não queriam que isso acontecesse, assim como a maior parte da população da praça. A reestreia do Biju seria em 2020, mas por conta da pandemia foi adiada e só aconteceu no dia do aniversário da cidade este ano. Quem visita o Biju vê toda a atmosfera de 62, um cinema de rua com 70 lugares, poltronas originais preservadas da época, sem espaço para pipoca e filmes que muitas vezes não estão nas grandes bilheterias. Um cinema principalmente autoral, independente, principalmente nacional. Além de exibir filmes que podem não estar nas grandes salas de cinema, o Cine Biju também vai promover debates e muito aprendizado sobre a sétima arte. A ideia é que a gente tenha uma programação de segunda a quarta-feira, voltada para espetáculos teatrais, espetáculos de música, debates, né? E de quinta a domingo a gente tem uma programação mais voltada para o cinema. E a visita agrada a todos. Reinaldo é cineasta e lembra que sua carreira foi inspirada por suas idas quase que diárias no Cine Biju dos anos 60. Hoje, ao pisar novamente no cinema, que pouco mudou, ele fica emocionado. Ficava aquele anjinho falando assim para mim, ó, você tem que correr atrás do teu sonho, né? Para concretizar esse sonho, o Biju foi uma das minhas entradas, assim, das minhas portas de entrada, sabe? Fiquei bastante comovido e falei, meu Deus, vou voltar a frequentar essa sala depois de tantos anos. Que bacana, né? Olha, e para encerrar, uma notícia que dá um certo alívio. É sobre a queda de hospitalizações por Covid. De acordo com o governo de São Paulo, após 2 meses de crescimento, as internações têm diminuído a 8 dias consecutivos. Cerca de 1.560 pacientes a menos internados, o que representa 18% de recuo. Apesar dessa queda, é bom lembrar que, infelizmente, o mundo ultrapassa 400 milhões de casos de Covid-19. Em diversos países, governos e indivíduos lutam para enfrentar a pandemia e suas possíveis variantes futuras. Vamos continuar nos protegendo com as medidas de saúde para o nosso bem e o bem do nosso próximo. A gente se encontra amanhã à noite e logo cedo, depois do Sorrindo para a Vida, tem CN Notícias, edição da manhã, aqui direto de São Paulo. Uma boa noite para vocês. Rodrigo, até amanhã para você. Obrigado. Olha, agora a gente vai ver uma reportagem inspirada no Papa Francisco, que em alguns momentos de seu pontificado pediu aos casais que ainda não têm filhos ou não podem ter filhos biológicos que passem a pensar na adoção.
E de acordo com o Santo Padre, não se deve ter medo de escolher o caminho da adoção, de assumir o risco do acolhimento à vida. Juntos nos estudos, nas brincadeiras, nos abraços. Uma família como muitas outras. O Luiz e a Stephanie gostaram. É bem legal. Você gosta? Eu amo. Gostaram, pois há aproximadamente 4 anos não era aqui que eles moravam. Eles e mais de 5.000 crianças estavam na fila para adoção no Brasil. Mas se hoje os 4 irmãos estão reunidos, foi por um pedido dela. Eu conversei com o juiz e eu pedi para ele não separar a gente. O Reginaldo e a Fabiana não puderam gerar seus próprios filhos, mas não foi por isso que deixaram de ser pais, com todos os desafios e dúvidas que qualquer um enfrentaria. Diante de uma dor que é a infertilidade, a gente se abre então à graça da humanidade, né? Que através da adoção. Hoje até o Fábio, mais novinho, perguntou de onde tinha nascido. Você nasceu do coração de Maria e de Jesus para o coração do papai e da mamãe. E ele ficou super feliz com a resposta. A adoção foi tema da primeira audiência geral do Papa Francisco em 2022. O pontífice pediu para termos mais humanidade e praticá-la por meio da paternidade e maternidade, sejam elas biológicas ou adotiva, assim como a Igreja faz com todos nós. Falar em adoção sempre fez parte da nossa teologia, da nossa espiritualidade. Nós nos sentimos amados por este Pai que nos adotou e quer salvar cada um de seus filhos. Segundo o Papa, não devemos ter medo de assumir o risco do acolhimento. O Papa nos disse no início do ano que pai não se nasce, se torna. Ainda mais quando assumimos a responsabilidade sobre a vida de uma outra pessoa. O Reginaldo e a Fabiana tinham um grande desejo e o pedido deles foi atendido por Deus, da maneira que eles mais queriam. Era um sonho meu e do Reginaldo, que a gente tinha esse sonho de ter bastante filhos. Mas, assim, como não houve, né, esses filhos biológicos, de repente eu me vi mãe de 4 crianças. E uma criança que ganha novamente a esperança de um lar, de uma família, pode transformar o mundo. E é o amor que tem transformado a família diariamente, mesmo com as preocupações, sejam elas financeiras, sobre educação ou espiritual. Você vê nessa pandemia, as seguranças nossas foram quebradas. E aí? O que ficou para nós? A fé em Deus. A fé que, quando Deus nos dá um filho, Ele também nos dá os meios de criá-los, os meios de educá-los, né? Que gesto de amor! Os sócios evangelizadores da Canção Nova são homens, mulheres e crianças impulsionados por uma missão. Eles têm um propósito de doação e ajudam esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Graças à sua doação, a Canção Nova alcançou 23% da meta da campanha desse mês. Obrigada por assumir conosco o compromisso da evangelização. A gente muda de assunto agora porque no Oriente Médio, o monge Boulos Cano, do Mosteiro Ortodoxo Siríaco de São Marcos, em Jerusalém, realizou um importante trabalho para a igreja. Ele transcreveu à mão os evangelhos em siríaco antigo, o aramaico. Após um longo trabalho, o monge sírio-ortodoxo Boulos Cano completou a transcrição dos evangelhos em siríaco antigo. A obra, totalmente manuscrita, foi publicada em um volume com capa vermelha, símbolo do sangue de Cristo, enquanto as páginas são decoradas em ouro, a cor de Cristo Rei. Atendi a um chamado de Deus para reviver a língua aramaica nesse país, aqui na Terra Santa, onde o Senhor Jesus viveu. E assim o padre Boulos começou a transcrever a partir do Evangelho de Marcos. Escolhi partir do Evangelho de Marcos, primeiro porque moro no Mosteiro de São Marcos e depois porque é o mais curto, 16 capítulos. Para transcrever o Evangelho de Marcos foi necessário 1 mês e meio de trabalho. Desliguei o celular e fechei a porta, acendi uma vela e incenso e coloquei a mão na Bíblia para abençoar a mim e ao meu trabalho e evitar erros. A antiga escrita siríaca era usada pelos padres siríacos no século XIV. Hoje ainda é usada pelas igrejas sírio-ortodoxa, sírias católica e maronita.
é muito mais complexo e complicado do que a moderna. Para escrever, Padre Boulos utilizou pergaminhos feitos de pele de carneiro e canetas especiais. Temos orgulho de nossa história, valorizamos nossa igreja, a ciência e o idioma. Padre Boulos transcreveu à mão mais de 4.000 textos em siríaco antigo, retirados da Bíblia, para difundir o conhecimento desse idioma. Seus textos também foram reproduzidos em vários objetos, doados a representantes políticos ou religiosos, mas também a escolas e associações, para mostrar que a linguagem de Cristo está viva ainda hoje. Acompanhe as notícias da Igreja, do Brasil e do mundo em nosso portal noticiascançãonova.com ou visite nosso Instagram. Acesse lá, @CNNotícias. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.